presidente do Supremo se reúne em Cuiabá com presidentes e representantes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal para alinhar estratégias. A nossa preocupação é a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Após mandado da Justiça, médico e prefeito de Uruburetama, suspeito de abusar de pacientes em consultas, é preso em Fortaleza. Como funciona o fundo partidário e o que pode suspender o repasse para os partidos? Quando há uma condenação financeira a esse partido político, isso pode significar, então, que o partido deixa de receber aquele montante. E em luta contra as notícias falsas, Supremo aumenta a transparência. Em junho, o Supremo deu mais um passo. Criou o painel multissetorial. A ferramenta reúne representantes da imprensa, associações de juízes e tribunais superiores. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, se reuniu hoje em Cuiabá com presidentes e representantes de tribunais de justiça de todo o país. Entre os objetivos do encontro, alinhar a justiça brasileira e conhecer a realidade de outras unidades judiciárias. A reunião foi no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No discurso de abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre as novas tecnologias, que só no primeiro semestre possibilitaram a tramitação eletrônica no STF de 94% dos processos. Toffoli também disse que para os próximos meses, o Supremo vai tratar de julgamentos de feitos com repercussão geral. A nossa preocupação é a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, para que alcancemos a previsibilidade e a segurança jurídica. Um dos objetivos do encontro é ouvir as necessidades de cada local para que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça possam ajudar no aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Nós tivemos uma reunião muito profícua, objetiva. Em pouco tempo, todos os presidentes tribunais tiveram a oportunidade de colocar as suas dificuldades, aquilo que aflige cada tribunal de justiça, e diretamente ao presidente do Supremo e do CNJ. E isso acho que foi de uma importância muito grande. E foi até a fala que eu disse, onde o presidente está inaugurando uma nova forma de ouvir os presidentes de tribunais e buscar as soluções posteriormente. Foi uma reunião extremamente importante na busca do aperfeiçoamento do trabalho da justiça brasileira, da justiça estadual, na sua inter-relação com o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Justiça. Tratamos aqui de temas para dar maior efetividade à digitalização dos processos, ao processo judicial eletrônico, ao sistema de execução penal unificado em todo o Brasil, que é um projeto inédito no mundo. Nós já estamos com praticamente 1 milhão de processos de execução penal num banco de dados unificados. Presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal ressaltaram a importância dessa iniciativa do Supremo para a união do Poder Judiciário brasileiro. É preciso que nós debatamos todos os problemas e achemos uma solução comum para todos. É uma intensa troca de informação sobre o que se está fazendo em cada estado, aquilo que é exitoso, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que você pode copiar para melhorar a sua administração. E o encontro com o ministro Toffoli tem uma vantagem adicional, é que permite que se discutam questões que impactam os tribunais, como, por exemplo, as resoluções. Resolução 219, que ainda impacta hoje o Tribunal de Mato Grosso, que já foi resolvido no Ceará. A Resolução 88, que cria uma trava muito grande para as gestões dos tribunais. Então, esses momentos são auspiciosos porque permitem as discussões desses assuntos que impactam os tribunais de modo geral. Eles também lembraram que o aprimoramento do sistema judiciário é um ganho para os tribunais e principalmente para a sociedade. O que o povo quer é um judiciário rápido, justo e que traga soluções baratas. As ideias são essas, ideias economizantes, ideias de informática para agilizar os processos e ideias legislativas para tornar o processo mais célere. Absolutamente necessário para que o judiciário chegue mais perto do cidadão a todo dia e a toda hora. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender a próxima etapa do concurso da Polícia Rodoviária Federal.
O objetivo é garantir que todos os candidatos autodeclarados negros, aprovados pelo sistema de cotas, sejam convocados para o exame que comprova a etnia. Em caráter de urgência, a ação questiona a Polícia Rodoviária Federal e a banca examinadora do concurso sobre os critérios para a convocação dos candidatos autodeclarados negros e pardos para a fase de comprovação de etnia, marcada para o dia 21 de julho. No processo, a procuradora Eliana Rocha explica que o concurso previa 500 vagas no total e a quantidade para negros e pardos era baseado nessas informações. Porém, depois do edital, a Polícia Rodoviária Federal dobrou a previsão de contratação, mas manteve o mesmo número de vagas para o sistema de cotas. Além disso, baseado em uma portaria do Ministério do Planejamento, o concurso prevê a eliminação automática dos candidatos autodeclarados negros ou pardos que não forem convocados para o exame de heteroidentificação, o que para o MPF contraria a lei de cotas. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba encerram o ciclo de inspeções às unidades prisionais de João Pessoa, na Paraíba. A equipe vistoriou 11 pavilhões e todas as dependências do presídio do Roger. Nessa unidade, há 1.183 presos, dos quais 1.000 são provisórios. O restante cumpre pena com condenação definida. Temos reforma da sala de reconhecimento, das celas de disciplina, além da melhoria no atendimento aos familiares, melhoria no recebimento das visitas. Então, isso gera um reflexo muito positivo para a população carcerária. A representante do CNJ, Ana Pereira, ressaltou que as pessoas perdem o direito à liberdade, mas não devem perder o direito à dignidade. Nós sempre trabalhamos na perspectiva de garantia dos direitos humanos, né? E quando a gente fala em direitos humanos, eu sempre digo que direitos humanos não se compara com o passado. É necessário se garantir no presente. A cada 3 dias de estudo, é descontado um dia da pena. Segundo a professora do 4º e 5º anos do primeiro segmento, Micheline Moura, são disponibilizados aos apenados os programas de certificação educacional ENSEJA e ENEM. Para a certificação do ensino fundamental e médio em todos os pavilhões aqui do presídio do Roger. Até agora estamos com 116 inscrições em todo o presídio. Acreditamos efetivamente que medidas como essa, elas vêm para contribuir para que nós possamos tornar cada vez mais eficiente o processo de reinserção social e o processo de execução de pena. Um programa do CNJ que tem por objetivo trazer o escritório social como forma de minimizar a porta de entrada, selecionar melhor essas pessoas que precisam estar presas por força de prisões temporárias e preventivas e também dar maior assistência ao regresso para que eles voltem à sociedade com a possibilidade de deixar a vida do crime e poderem trabalhar e sustentar suas famílias. Em todo o estado, até o final do mês de junho, a Paraíba tinha uma população de 13.545 detentos, sendo 12.925 homens e 620 mulheres. Os dados também revelam que existem 5.339 pessoas privadas de liberdade entre 18 e 29 anos de idade. O médico e prefeito de Uruburetama, José Ilson de Paiva, foi preso preventivamente por suspeita de abusar de mulheres e gravar imagem delas sem o consentimento das pacientes. Ele se apresentou à polícia acompanhado do advogado na Delegacia Geral da Polícia Civil em Fortaleza. A prisão foi determinada nesta sexta-feira pelo juiz José Kleber Moura do Nascimento, que considerou a medida necessária para preservar as provas e evitar a influência do prefeito nas investigações. Também já foi determinada a busca e apreensão de objetos em 2 endereços de José Ilson nas cidades de Fortaleza e Uruburetama. O médico nega as acusações. E o goleiro Bruno espera os trâmites legais para sair da prisão e cumprir a pena em regime semiaberto. A decisão foi tomada pela Justiça de Varginha, no sul de Minas. O benefício foi concedido após o juiz analisar um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que excluiu a falta grave que havia sido aplicada ao goleiro. Bruno foi flagrado na companhia de mulheres e usando celular em horário que deveria estar exercendo trabalho externo em outubro do ano passado. Ele deve passar hoje ou amanhã por uma audiência de instrução para fixação das condições do novo regime. E no próximo bloco, como funciona o fundo partidário e quando o partido perde o direito ao repasse. A verba do fundo partidário vem de 3 fontes: orçamento da União, multas eleitorais e doações de pessoas físicas.
Negado o pedido de um empregado da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba para que a empresa fosse submetida ao regime de execução judicial próprio das empresas privadas. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, sempre que uma sociedade de economia mista realiza atividade típica do Estado, a execução deve ser feita pelo regime de precatórios. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região havia julgado improcedente a ação movida por um agente ocupacional da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a CAGEPA, contra a empresa. O TRT concedeu à companhia os benefícios da Fazenda Pública por entender que o governo do estado possui 99,9% do capital da empresa. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que, por ser uma empresa de economia mista, a CAGEPA deveria ser submetida ao regime das empresas privadas e pediu o pagamento imediato dos valores devidos a ele. No recurso à seção 2 de dissídios individuais do TST, o relator do caso, ministro Agra Belmonte, pontuou que o capital da CAGEPA é composto exclusivamente por entidades estatais e a companhia executa serviço público, apesar de ser constituída como pessoa jurídica de direito privado. Conforme o ministro, o entendimento do tribunal é de que, nesse caso, a execução deve ser feita pelo regime de precatórios, quando se tratar de sociedade de economia mista que realize atividade típica do Estado, com capital majoritariamente público, em regime não concorrencial e sem o objetivo de distribuição de lucros e dividendos. O ministro determinou a execução ao regime de precatórios. Fiança bancária e seguro-garantia judicial podem suspender a exigência do crédito não tributário, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso evita a inscrição de empresas no CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. A primeira turma negou provimento a um recurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que pediu a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A NTT sustentou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente poderia ser autorizada com o depósito integral e em dinheiro, sendo devida a inscrição do nome da empresa no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM. Para os ministros, a fiança bancária ou seguro-garantia judicial são modalidades de garantia que têm os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. Assim, o colegiado decidiu por unanimidade que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário é cabível, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de 30%. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do caso, esclareceu que o entendimento contemplado na súmula 112, de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, não se estende aos créditos não tributários originados de multa administrativa. Para o ministro, como não existe previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário na legislação brasileira, é possível, por analogia, aplicar a hipótese o artigo 848 do Código de Processo Civil de 2015, que possibilita a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial. Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que o legislador, no momento em que a Fazenda Pública exige o pagamento da dívida ativa, tanto o dinheiro quanto a fiança ou o seguro-garantia judicial são colocados imediatamente à disposição. A empresa baiana de alimentos EBAL, vinculada ao governo estadual da Bahia, fechou cerca de 50 acordos no Tribunal Regional do Trabalho. Eu trabalhava para uma empresa de segurança, que fazia prestação de serviço EBAL, e depois de um tempo a empresa declarou falência, pediu recuperação judicial e, devido a não ter os fins, a EBAL acabou assumindo a responsabilidade disso. James foi um dos cerca de 1.200 trabalhadores despedidos que ingressaram na Justiça do Trabalho. Nenhum valor foi dado, então a gente realmente ficou sem ter receita alguma para se manter. Então a dificuldade realmente foi bem grande. Esse processo vem de 2011 e nós chegamos até o TST. Chegamos até recurso de revista lá em cima, porque a EBAL tentou sair do processo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu manter e somente agora, com o retorno das atividades da EBAL, a gente conseguiu fazer uma conciliação hoje.
O acordo individual do James com a empresa baiana de alimentos ligada ao governo do estado foi firmado no TRT5. Os processos são encaminhados aqui para o Sejusc 2, geralmente estão em fase de execução, onde já está precificado os valores da execução e que a gente busca, juntamente com a presença do Estado, pactuar esses acordos para pôr fim a essas demandas. O Estado faz aportes mensais de R$ 700 mil para cumprir os acordos firmados no Regional Baiano, que são pagos dentro de um cronograma estabelecido pelo Centro de Conciliação do TRT5. São processos em que já há certificação com algum nível de certeza de quais os valores que vão ser conferidos em eventual condenação, de maneira que fazer a conciliação aqui representa deixar de transcorrer uma fase que é muito custosa, muito demorada para todas as partes. Os processos da EBAL têm tido ótimos resultados. As partes já chegam aqui com o espírito de conciliar. A EBAL e o Estado da Bahia também têm colaborado bastante e os acordos têm fluído muito bem. No primeiro semestre de 2019, os partidos receberam mais de 365 milhões de reais do fundo partidário. Saiba agora como o fundo é formado e o que pode causar a suspensão dos repasses aos partidos. A verba do fundo partidário vem de 3 fontes: orçamento da União, multas eleitorais e doações de pessoas físicas. Para este ano, a previsão do orçamento aprovado pelo Congresso é de que o fundo tenha R$ 927.750.560. Mais de 365 milhões de reais já foram distribuídos aos partidos no primeiro semestre de 2019. A Justiça Eleitoral realiza repasses mensais para as legendas. A lei dos partidos políticos determina que 5% do total do fundo partidário devem ser distribuídos igualmente entre os partidos registrados no TSE. Os outros 95% devem ser repassados na proporção dos votos recebidos pela legenda na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Mas uma emenda constitucional aprovada em 2017 instituiu uma cláusula de desempenho para que os repasses sejam efetuados. O partido ele deveria ter obtido pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara Federal e em 9 estados ele teria que ter obtido também 1% da votação daquele estado equivalente. Tendo em vista o caráter nacional dos partidos políticos, então o partido ele tem que demonstrar que tem essa abrangência nacional. Então ele teria que ter demonstrado que conseguiu eleger pelo menos 9 representantes seus, 9 filiados seus, em 9 unidades da federação distintas. Como o fundo partidário recebe dinheiro público, as legendas precisam cumprir uma série de requisitos na aplicação das verbas. Uma das exigências é a aplicação em anos não eleitorais de ao menos 5% do total de dinheiro recebido em programas de incentivo à participação feminina na política. A legenda que não cumprir as regras pode ter os repasses do fundo partidário suspensos. Isso gera a suspensão do repasse mensal do fundo partidário. O fundo partidário ele é repassado pelo TSE aos partidos políticos a cada mês. Então, quando há uma condenação financeira a esse partido político, isso pode significar então que o partido deixa de receber aquele montante equivalente à condenação até que seja quitada essa dívida. E a seguir, em luta contra as notícias falsas, o Supremo aumenta a transparência. A TV Justiça ampliou a transmissão da programação. Em março, se tornou a primeira emissora do país a exibir todos os programas ao vivo no meio virtual. Nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal adotou medidas para ampliar a divulgação das decisões e aproximar o Poder Judiciário do cidadão. A Corte, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, também lançou a campanha de combate às fake news. A iniciativa do Supremo e do CNJ começou em abril. A campanha Fake News, Perigo Real, é para enfrentar o compartilhamento de notícias falsas nas redes sociais e conta com a ajuda de vários parceiros. Às vezes a gente compartilha aquilo, ele mancha a imagem da pessoa e às vezes ela sofre algum tipo de violência física, psicológica, moral, por conta de uma coisa que na verdade nem existia.
temos a responsabilidade de checar a veracidade daquilo que chega até nós. Caso contrário, nos comportamos como deuses. Nós acreditamos naquilo de maneira fatal, sem consciência crítica e transmitimos para os outros. Em junho, o Supremo deu mais um passo. Criou o painel multissetorial. A ferramenta reúne representantes da imprensa, associações de juízes e tribunais superiores. Nela, é possível checar as informações e também combater as fake news. Trata-se da reunião de múltiplos atores com a participação de setores da sociedade civil, o que revela a natureza plural e democrática deste projeto. As fake news são, de uma certa forma, o efeito colateral da inteligência artificial. O mundo precisa combater da melhor forma possível, sem censura, sem uma ação de força, com inteligência e com tecnologia e com a união das pessoas do bem. Mas em meio a tantas informações, é possível ter acesso a conteúdos verdadeiros. Se você estiver usando alguma rede social e encontrar a hashtag Aqui Tem Justiça, pode confiar. As notícias com essa marcação trazem decisões importantes e também serviços oferecidos pelo Judiciário à população com credibilidade. É uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o Judiciário brasileiro trabalha. É o Poder Judiciário que mais trabalha no mundo, que mais decide, solucionando, pacificando as questões relativas ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da sociedade, das relações entre os poderes, da harmonia e da paz social. Mais uma forma de garantir transparência. A TV Justiça ampliou a transmissão da programação. Em março, se tornou a primeira emissora do país a exibir todos os programas ao vivo no meio virtual. Sabe onde? Aqui no Twitter. São 24 horas reproduzindo o mesmo sinal que você assiste na TV. E o Supremo também tem outros meios de chegar ao cidadão, pela Rádio Justiça, pelo portal do STF na internet, que só no primeiro semestre teve mais de 4 milhões de acessos, no Twitter da Corte, que tem quase 2 milhões de seguidores, e no canal do YouTube, com mais de 280 mil inscritos. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite que nos acompanha. Uma das notícias que está circulando na rede é a Operação Vertex, deflagrada no Amazonas, Brasília e São Paulo. O foco da investigação é o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram cumpridos 9 mandados de prisão temporária, 15 de busca e apreensão e 18 de bloqueios de contas no valor de mais de 92 milhões de reais. Até agora, a Polícia Federal divulgou que Nejib Aziz, esposa do senador e governador do Amazonas, Omar Aziz, e 3 irmãos dele foram presos. No Rio de Janeiro, a Justiça Federal suspendeu em caráter liminar a contratação do consórcio que venceu a licitação para a construção do autódromo no local conhecido como Floresta de Camboatá, em Deodoro, na zona oeste da cidade. A decisão atende pedido do Ministério Público Federal, que alegou não haver estudos do impacto ambiental da obra. Segundo o Ministério Público, o levantamento é importante porque é uma área de Mata Atlântica. Agora, o andamento da construção do autódromo fica barrado até que seja apresentado o relatório ambiental e expedida a licença prévia do empreendimento. No Distrito Federal, foi negado o recurso do réu Constantino de Oliveira, ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas, que pedia alteração de pena. Constantino foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de homicídio. Segundo os autos do processo, o empresário e mais 2 acusados teriam contratado um menor para executar vítimas que ocupavam irregularmente um imóvel de propriedade de Constantino. Agora, o recado é para quem busca atendimento no juizado itinerante do Distrito Federal. Amanhã, sábado, dia 20, o atendimento será no Recanto das Emas a partir das 2 horas da tarde. O juizado itinerante recebe causas no valor até de 40 salários mínimos. Resolve questões como cobranças, despejos, indenização por inclusão do nome no SPC e Serasa. Eu fico por aqui, desejo um ótimo fim de semana a todos e deixo mais uma vez o recado. Se quiser rever essas e outras notícias do Jornal da Justiça, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William.
Obrigado, Fernanda. Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite para você. Ótimo fim de semana. Obrigada pela companhia e fique agora com o programa Direitos Sem Fronteiras. A gente se vê na segunda. Até lá.